Queria iniciar esse momento lendo uma palavra que está lá no livro de Efésios, que diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna na vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus, que é Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Efésios 4, de 1 ao 6, fala um pouquinho sobre isso. Então, primeiramente eu queria, falar que sejam todos bem-vindos. Nós temos como intuito o Integra, além de acolher, é integrar todos os frequentantes a se tornar um membro da nossa casa. E a gente está aqui para contar um pouquinho da nossa história. Então eu sou a pastora Miriam, esposa do pastor Alexandre, e eu quero contar um pouquinho da onde veio o Ministério Chama. Então a família do pastor Alexandre, eles têm uma herança geracional, desde os avós ou bisavós, dos tataravós, existiam relatos de pastores na família, mas a gente sabe que no meio de uma geração, de outra geração, isso foi perdido. Então acredito que umas 2 gerações não houve, esse chamado, mas o Senhor é um Deus que Ele continua assim que um se levanta. E foi assim que Deus levantou a vida do pastor Alexandre, do pastor Eric, para iniciar um Ministério Chama. Então lá em 1997, a minha sogra, a mãe do pastor Alexandre, a dona Cleusa, ela teve um câncer. E esse câncer foi o start para aquilo que o Senhor tinha para resgatar. Muitas vezes a gente olha uma situação difícil na nossa vida, um momento desafiador, um problema que a gente passa, e a gente já olha o câncer como se fosse o fim, como se fosse o último momento, mas não era isso, A gente precisa olhar o que está além. E através desse câncer na vida da minha sogra, o Senhor resgatou o chamado sobre a vida dos pastores. Então a gente vem de uma trajetória, desde essa cura, existe todo um processo, todo um tratar na família. A família já é de berço cristão, já conhecia a palavra, já conhecia todos os valores, que o ministério, que a Bíblia nos ensina, mas ainda faltava algo para continuar o chamado geracional. E através dessa grande dor, através desse grande momento assim difícil que a família passou, Deus teve um propósito e chamou novamente todos para resgatar isso. Então, como a família vinha de um berço cristão, era uma família metodista, e segundo o relato da minha sogra, nesse momento ela recebeu um momento muito difícil. Ela passou pelo todo o processo de quimioterapia, perda de cabelo, toda aquela situação muito difícil, onde a família vivencia o luto, e ela recebeu algumas palavras, e palavras muitas vezes até decretando a morte. Mas uma das irmãs, Deus tinha um chamado na vida dela, que é a irmã Natália, e eles foram para a igreja quadrangular. Saiu da igreja metodista e passou para a igreja quadrangular. E ali na igreja quadrangular, o Senhor entregou a cura para minha sogra.
ela passou por todo o processo, até porque o nosso coração é muito difícil a gente entender aquilo que Deus tem, né? Entender a cura do Senhor. Então ela recebeu uma palavra pontual num culto de cura e foi muito específico, porque ela foi relatando: Deus, se a cura é para mim, eu quero que seja assim, 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 assim. E tem mais, eu quero que seja só eu. E realmente foi isso que aconteceu. Tudo aquilo que ela tinha pedido, esse pastor fez, e ali ela recebeu a cura. Mas mesmo mediante dessa palavra, por uma sabedoria dos médicos que tratava dela, fez todo o processo, fez a cirurgia, e quando eles abriram, falou: Dona Cleusa, o câncer não está mais aqui. Fecharam de novo. E ali a gente teve, né, mediante aos médicos e mediante tudo o que a família tinha vivido, aquilo que o Senhor tinha proposto. Então, se vocês que estão aqui ou você que está me ouvindo está passando por um momento difícil, não olhe isso como fim. E através dali começou todo o resgate da família. Então o pastor Alexandre começou a liderar um ministério de jovens lá na Igreja Quadrangular. Esse ministério criou um corpo muito grande, e nesse momento, né, depois de anos, né, quantos anos ficou na Quadrangular? 7 anos na Quadrangular, foi criando um corpo, o movimento foi crescendo, e chegou um momento que a pastora falou: agora está na hora de vocês irem. Pra gente é muito difícil, porque chegar em algum lugar é fácil. Mas quando o Senhor, quando a gente recebe uma palavra, agora você deixa, porque é tempo de vocês irem, é muito difícil. Daí a gente saiu, né? Na época, a família toda saiu da Quadrangular. Não vou me atentar a detalhes, é só para que vocês entendam aquilo que a gente carrega. E a gente foi para uma outra igreja, para um ministério também, era um ministério independente. E quem era o pastor presidente desse ministério era um pastor da Metodista. E ali, novamente, a história se repete. A gente chega como membros, chega como para ajudar, né? Pastor, estamos aqui para ajudar. E novamente, né? Aquilo que a família, o encargo que a família, que os nossos, né, maridos carregam, o encargo que os pastores carregam veio sendo reativado de novo. O pastor começou a liderar um culto de cura e libertação, só que daí foi a vez do Eric. O Eric começou a liderar um grupo de jovens, o pastor Eric, e de novo esse grupo cresce, e de novo o pastor fala: olha, agora está na hora de vocês saírem, porque isso que vocês carregam já não está cabendo mais aqui na nossa estrutura. Até hoje esse pastor é um querido nosso, o pastor Romeu, fez nosso casamento, fez a apresentação da nossa filha. Mas ali foi um tempo onde a gente teve que se desligar, só que daí não tinha mais para onde ir. A gente não tinha o intuito de abrir a igreja, mas quando o pastor falou para a gente: agora a estrutura já não dá mais, agora é o momento de vocês irem para um outro lugar. E o pastor nos chamou nesse dia, né, para informar para a igreja, e ele disse essa frase, né? Falou: a família do pastor Alexandre, a família Alves, né, tá indo embora. Fez aquele culto que a gente costuma fazer quando a gente envia, só que ele fez uma palavra para a igreja. Ele falou: e agora levante todos aqueles que estão indo com eles. Meus irmãos, nesse momento, quantos abortos que se levantaram? Umas 30 pessoas se levantaram. A igreja tinha umas 60, metade da igreja. Só que nem a gente sabia para onde a gente ia. Mas ali eu acho que foi a forma que o Senhor tinha para falar: agora não tem mais para onde, agora vocês vão ter que dar sequência à herança geracional de vocês. E assim nasceu o Ministério Chama, através de um grande grupo de jovens, liderados pela vida do pastor Eric. Nesse momento, esse grupo ele foi criado como algo
interdominacional, porque a ideia era juntar os jovens, fazer louvor e apresentar às igrejas, ministrar nesses jovens. Era o Projeto Chama, como o pastor falou, o pastor Eric liderava o Projeto Chama, mas e daí nesse movimento nasceu o Ministério Chama. Então a nossa história é essa, né? Estamos no ministério há 12 anos, como casa, né? Como Ministério Chama, e a nossa história é essa. Então a gente não é à toa, não é acaso, não é, né, porque a gente quis, não, a gente acredita que tem algo na família, tem algo na geração, né, tem aquilo que o Senhor tem, não para. Às vezes vai ficar um pouquinho perdido, um pouquinho, né, de lado, mas quando o Senhor tem os propósitos, isso vai se retomando. Então o Ministério Chama, a história da nossa família, de como surgiu, foi isso. Deus abençoe a vida de vocês.